A pauta dos direitos da mulher sempre foi um tema prioritário nos meus mandatos de vereadora e deputada federal. Na Câmara Federal, junto com a bancada feminina, eu tive a oportunidade de construir. A bancada feminina é pequena, a representação das mulheres na Câmara Federal é muito pequena ainda, já que eu considero que a Câmara Federal consideramos que a Câmara Federal representa a população brasileira. Quando eu comecei no meu primeiro mandato de deputada, acho que éramos perto de 45 mulheres na Câmara em 513 deputados. Essa pauta, junto com as entidades feministas que faziam o trabalho conjunto conosco, com a bancada, e eu coordenei a bancada feminina por muitos anos na Câmara Federal, ocasionou que quando nós conseguimos, no Congresso Nacional, sensibilizar os deputados, os senadores, para os temas da mulher, principalmente no mês de março, a partir do 8 de março, nós construímos várias leis. A lei da violência doméstica. Não havia tipificação no Código Penal do que era violência doméstica. Antes, briga, violência, agressões contra as mulheres dentro do âmbito familiar eram tipificados como desinteligência. E aí nós construímos no Código Penal uma lei de minha autoria que tipificou o que é violência doméstica. São as formas de violência que acontecem com a mulher, a violência de gênero praticada por pessoas que são da sua convivência, da sua familiaridade, marido, ex-marido, companheiro, pais, pessoas da sua convivência. Então a tipificação no Código Penal de violência doméstica é uma lei que eu tenho muito orgulho de ter conseguido aprovar no Congresso Nacional antes da construção da Lei Maria da Penha. Coordenando a bancada feminina na Câmara Federal também, nós construímos uma lei muito importante no Brasil que ficou conhecida como a Lei da Mulher Honesta. O Código Penal brasileiro, desde a década de 40, tinha e ainda mantinha lá perto do ano 2000, 2003, que nós construímos essa lei, uma série de itens e pontos que eram absolutamente discriminatórios com relação à mulher. Por isso ficou conhecido como o nome a Lei da Mulher Honesta, porque lá tinha pontos da lei que só protegiam a mulher honesta. Sabe-se lá o que o legislador da década de 40 queria dizer com isso. Então as mulheres que não fossem consideradas honestas não eram protegidas pela lei. Ali também tinha a questão do adultério, que era só considerado para a mulher. A lei que anistiava o estuprador, que tirava a culpa e a pena do estuprador se a pessoa, a mulher, a menina estuprada se casasse ou ele se casasse com a mulher. Com a pessoa que foi estuprada. Esses absurdos existiam dentro do nosso Código Penal, que nós retiramos isso. Foi uma construção que nós fizemos junto da bancada feminina para que o nosso Código Penal não tivesse nada mais discriminatório e ofensivo à mulher brasileira. Nesse conjunto de leis que eu trabalhei na Câmara Federal em defesa dos direitos da mulher, uma outra que causou grande polêmica, até pelo comportamento muitas vezes abusivo e abusado dos brasileiros com relação às mulheres, muitas vezes ofensivo e tomados como brincadeiras. É a lei que tipifica e criminaliza o assédio sexual no Brasil e que acontece principalmente no âmbito do trabalho com as mulheres. A lei também protege os homens, mas ela é principalmente um fato que ocorre, que oprime as mulheres e principalmente também no ambiente do trabalho. Quando a pessoa que tem autoridade, ascendência, poder sobre essas pessoas usa desse poder para obter favores sexuais. Isso é crime e não era crime no Brasil. Era tido como um comportamento muitas vezes brincalhão, esportivo, abusivo dos homens com relação às mulheres e usando desse poder principalmente no campo do trabalho para obter favores sexuais. E isso era horrível, acabava com a vida da mulher. Muitas vezes ela deixava o emprego, ela era incompreendida dentro da sua família. Por isso hoje é claro, assédio sexual em qualquer ambiente, seja na escola, na rede de saúde, no trabalho que essa mulher está, é crime no Brasil. Uma das leis que eu tenho muito orgulho de ter sido autora também, e construída junto com a bancada feminina na Câmara Federal, é a lei que foi batizada pelo Ministério Público Federal como Lei do Minuto Seguinte. O que faz uma mulher, uma menina, um adolescente, uma criança, muitas crianças são estupradas, quando sofrem violência sexual? Quais são os procedimentos de atendimento a essas pessoas? Por essa lei, os procedimentos são padrão em qualquer região que a mulher está. Onde ela deve ser atendida pela rede de saúde, qual é o hospital de referência, quais são os procedimentos médicos, os medicamentos que impeçam, por exemplo, uma doença sexualmente transmissível para essa mulher, quais são esses procedimentos que ela tem que tomar, que ela
precisa para não ser mais uma vítima da violência sexual desatendida. Por isso que foi chamada Lei do Minuto Seguinte. E esses procedimentos têm que ser adotados em qualquer cidade. Qual é o hospital de referência? As autoridades policiais têm que tomar conhecimento, o estuprador tem que ser identificado e punido. A coleta do material tem que ser colhida em 72 horas, se houve estupro, para que a possível identificação do agressor. Então são procedimentos que estão dentro dessa lei que nós conseguimos aprovar na Câmara Federal e que hoje voltam à cena, porque o número de estupros no Brasil é um número horrível, escandaloso para as mulheres brasileiras, para a nossa realidade brasileira. O Brasil foi penalizado internacionalmente porque não tínhamos uma lei específica dentro do Brasil que criminalizasse a violência de gênero, a violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha foi construída baseada na história de Maria da Penha, que sofreu as formas mais horríveis de violência e ela não achou aqui a justiça dentro do aparato judicial brasileiro. O Brasil teve uma condenação simbólica na ONU porque nós não tínhamos uma lei específica e eu tive muito orgulho de participar da comissão especial que criou a Lei Maria da Penha, a lei que tipifica todas as formas da violência de gênero contra a mulher e que hoje é uma das leis mais conhecidas no Brasil e é uma das melhores leis que combatem a violência de gênero contra a mulher no mundo.